durante a semana e a abertura para uma semana que vai se iniciar. Nós estudamos hoje, na Escola Bíblica Dominical, falou-se sobre a perseguição da igreja, a perseguição que a igreja vem sofrendo ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Porém, à medida que o pastor Cardoso estava aqui ministrando a Escola Bíblica Dominical, eu estava ali raciocinando comigo, que é uma coisa que eu sempre estou meditando, o próprio Espírito Santo sempre traz à minha memória essa questão da perseguição. A perseguição, irmãos, concernente à igreja, a nível coletivo e a nível individual também, ela pode ter duas vertentes. A primeira vertente é a que nós estudamos hoje. É a perseguição natural que a igreja ela vai sofrer, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela se opõe ao sistema mundano. Então, essa perseguição ela vai vir de modo natural. E uma segunda vertente, que analisando o livro de Atos, a gente vai observar que houve uma grande perseguição ali, e essa perseguição ela vem acontecendo a todo tempo, por um outro motivo também, por causa do acomodamento, por causa da acomodação que muitas das vezes ela se achega até as nossas vidas espirituais. E eu, lendo um artigo científico há um tempo atrás, sobre um estudo que os camaradas levantaram, e o título me chamou a atenção, foi o que me levou a ler. O título é o seguinte: coloque um tubarão no seu aquário. E foi desenvolvido um estudo em cima de um acontecimento em que os pescadores asiáticos, eles entravam para dentro do oceano, pescavam uma grande quantidade de peixe, só que quando eles chegavam em terra, mais da metade desses peixes estavam mortos. E eles concluíram que a maioria desses peixes que estavam mortos, eles morriam por conta que nesse trajeto de dentro do mar até a superfície, os peixes não se movimentavam. Eles não se movimentavam. Então ali eles acabavam que morrendo. Então os cientistas tiveram uma ideia. Eles começaram a colocar tubarões dentro dos aquários de dentro dos navios. Porque com o tubarão dentro do aquário, os peixes começavam a se movimentar. Eles começavam a se movimentar. E eles não morriam. Eles não morriam, pastor Marcos, por conta que o tubarão ficava ali o tempo todo esfregando eles para a hora que eles dessem fora e eles viravam comida. Então eles não morriam. E naquele momento que eu estava lendo ali aquele artigo ali, Deus falou comigo que assim é na nossa vida cristã também. À medida que nós não nos movimentamos, a perseguição acontece. À medida que nós não nos movimentamos com relação ao reino dos céus, ou até mesmo na nossa vida cotidiana, a perseguição acontece. Por quê? Deus tem um chamado na minha vida, Deus tem um chamado na sua vida,
E o que é para mim fazer, outro não vai fazer. E o que é para você fazer, outro também não vai poder fazer. Então, às vezes, o que acontece? Deus coloca um tubarão dentro do nosso aquário para ver se a gente se movimenta. Para ver se a gente se movimenta. Aí você observa só, nós estamos dentro de uma campanha, num culto de domingo, com serventes da família, e cadê as famílias? Cadê as famílias? E a igreja, irmãos, ela não está imune à perseguição. Aí nós vamos observar que o texto que nós lemos foi escrito por uma pessoa, por um discípulo, que deitava sua cabeça no peito do mestre. Esse camarada aqui não foi alguém que ouviu falar de Jesus. Esse camarada aqui, ele não pegou uma história que contaram para ele e escreveu, não. Nós estamos lendo um texto de uma pessoa que andava com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus, viu coisas extraordinárias acontecer. João já está numa idade um pouco avançada e João basicamente foi o último dos apóstolos a morrerem após a morte de Cristo e a sua ressurreição. E ali, não só o chamado, mas o índice de pregar o Evangelho, a igreja ela começa a tomar forma de igreja, a igreja ela começa a crescer, e várias situações acontecem, vários servos de Deus, vários homens e mulheres de Deus são mortos, são queimados, são apedrejados por causa do Evangelho. E com João não vai ser diferente. Tivemos apóstolos que perderam a cabeça, literalmente falando, outros foram cerrados ao meio. E eu e você ainda achamos que temos luta. Eu e você ainda achamos que temos problema. E homens e mulheres ali que foram queimados vivos, esfolados, lançados para leões, para ursos. E com João não foi diferente. O imperador da época, Diocleciano, ele vai desencadear uma perseguição muito grande contra a igreja. E um dos alvos era João, porque João era o apóstolo mais velho da época, que ainda estava em atividade, ainda estava dando fruto, e João é um dos alvos dessa perseguição. E numa dessas investidas de Diocleciano, eles conseguem lançar mão de João. E Diocleciano ele vai ter uma ideia estúpida, macabra, porém luz. A Bíblia vai dizer que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. A igreja ela é perseguida, a igreja ela é muitas das vezes humilhada, mas Deus nunca desamparou a igreja e a igreja nunca vai ser desamparada. Porque Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E Diocleciano vai ter uma grande ideia. Ele manda colocar um caldeirão de azeite fervendo. Coloca aí esse caldeirão de azeite para ferver, que agora nós vamos parar esse camarada.
que eles colocam ali aquele caldeirão de azeite, aquilo ferve, e eles vão lá, irmão, e coloca João ali dentro. Só que quando, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, só que quando eles olham dentro do caldeirão, o homem está mais inteiro do que nunca, sabe por quê, irmãos? Deus é uma igreja, eu não sei o que tem passado, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é o caldeirão que você tem enfrentado, mas entenda e saiba de uma coisa: a boa mão de Deus está sobre a tua vida. A boa mão de Deus está sobre a tua vida. E não é um caldeirão de azeite fervendo que vai parar a igreja, não. Aí o homem fica doido. Esse cara não morre. Esse cara não morre. Mas vamos fazer o seguinte: vamos para uma segunda tentativa. Ou seja, o inferno, irmãos, ele não para. O inferno, pastor Márcio, ele não para. O inferno, ele não dorme. O inferno não tira folga. Para o inferno não tem frio, não tem calor, não tem poeira, não tem vento. Eles vieram para roubar, matar e destruir. Tem crente, irmãos, que eu não sei o que está acontecendo. Está desapercebido. Aí o inferno vai para mais uma tentativa. Fala, olha, tem uma ilha chamada Patmos. Ninguém volta de lá. Ninguém sai de lá vivo. Vamos jogar bomba. Só, irmãos, porque eles pensaram que era o fim. Na realidade, pastor Márcio, eles estavam contribuindo para mais um avanço, para mais um progresso na ordem espiritual. Eles pegam João e jogam João. Só que para chegar lá no meio da ilha de Patmos, existia quilômetros de corais vivos. Eles jogam João em um certo trecho, e João, para chegar até a ilha, ele teve que passar pelos corais flutuantes. Você imagina, um camarada já de uma certa idade, já não era mais garotão, e ele atravessa tudo ali e chega lá no meio da ilha. Só que quando ele chega lá, o homem, como já foi dito aqui, o homem tinha intimidade com o mestre. Ele colocava a cabeça no peito do mestre. Ele estava ali vendo Jesus fazer milagres, ressuscitar morto, curar leproso. O homem não estava ali, irmão, tomando um chazinho com porrada, não. Ele estava ali, ó, absorvendo. Ele estava absorvendo tudo aquilo ali. Ele tinha intimidade com o Pai. Aí quando ele chega lá na ilha, ele começa a receber a divina revelação do Espírito Santo. E olha só que coisa tremenda. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. João, basicamente, ainda não tinha recebido revelação nenhuma. Ele não tinha recebido revelação nenhuma. E olha só o que João vai dizer, inspirado pela pessoa do Espírito Santo. Ele vai dizer assim: olha, bem-aventurados são aqueles que ouvem, bem-aventurados são aqueles que leem, e bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras que estão escritas nessa profecia. Basicamente foi a primeira revelação de João. E a partir dali, os irmãos leitores e estudiosos da Bíblia conhecem bem.
João recebe uma direção para escrever 7 cartas endereçadas às igrejas da Ásia, Laodiceia, Sardes. E ele vai escrevendo essas 7 cartas. Na sequência, ele vai receber uma revelação sobre os cavaleiros do Apocalipse, o cavaleiro preto, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro amarelo e o cavaleiro branco. Na sequência, ele vai receber uma outra revelação que vai falar ali sobre as 7 trombetas. E na sequência, João, ele vai receber uma revelação que vai falar sobre as 7 taças da cólera da ira de Deus. Beleza. Só que, lá no capítulo 1, quando João, ele vai receber essa revelação, a Bíblia vai dizer que ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz. E essa voz está vindo de trás dele. E essa voz não é uma voz comum. Não é como a minha voz. Não é como a voz abençoada do pastor Márcio. Não. Não é uma voz comum. Ele está ouvindo uma voz. E essa voz, ela soa como o som de muitas águas. Ela soa como um som de muitas águas. Pense uma cachoeira, uma queda d'água de uma cachoeira caindo ali, centenas de milhares de litros de água ao mesmo tempo. É algo mais ou menos assim. João está ouvindo uma voz. Agora, João andou com Jesus? Sim ou não? Mesmo que a pregado, sim ou não? Sim ou não? Ele andou com Jesus ou não? Sim ou não? Amém. Mas ele não está conhecendo essa voz. Essa voz é diferente. E por não conhecer aquela voz, João, ele olha para trás. Ele se volta para trás para ver quem é que está falando com ele. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando João, ele se volta para trás para ver quem é que está falando com ele, a Bíblia vai dizer que João, ele vê 7 candeeiros. 7 candeeiros de ouro. E no meio desses candeeiros de ouro tem um lá semelhante ao Filho do Homem. Semelhante ao Filho do Homem. E as suas vestes são talais. E ele está usando um cinturão de ouro. Os seus pés são mais bonitos, mais brilhantes do que o bronze. Os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos ardem como fogo. João está vendo a figura de Jesus Cristo ressuscitado e na glória diante do Pai. João está vendo o filho do carpinteiro com uma coroa de espinhos, com uma cana na mão, cuspido, humilhado. Não! João está vendo o eterno na sua glória. E João vai dizer que o rosto dele é mais resplandecente do que o sol na sua força. E ele tem na sua mão, pastor Márcio. Ele tem lá na sua mão, ali no meio dos 7 candeeiros,
E a sua boca, da sua boca, sai uma espada afiada de 2 gumes. João tinha visto Jesus sendo massacrado na cruz. Agora ele está vendo Jesus Cristo glorificado. E a Bíblia diz que quando João tem essa visão, ele cai imediatamente como um morto. E na mesma pegada, o Senhor levanta ele pela mão direita e diz: não temas, não temas, fui morto, mas ressurgi. A chave da morte e do inferno está aqui comigo, João. Escreve tudo o que você vai ver. E João começa, irmãos, a ter essas visões e essas revelações. Quando chegamos no capítulo 12, João vai relatar que, na realidade, João vai ter 3 visões distintas dentro do capítulo 12. Na primeira sequência, ele vai ter um grande dragão vermelho que persegue a mulher, que é a figura de Israel, uma figura da igreja. Na segunda sequência, ele vai ver que houve uma grande peleja no céu e Satanás é expulso de lá com a terça parte dos anjos. E no final do capítulo 12, nós vamos ver que os céus têm motivo para comemorar, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí vai ter alguém que vai dizer assim: pastor, eu não acredito no diabo. Problema sim. Pastor, para mim a igreja não serve para nada. Problema sim. Pastor, para mim os pastores espalhados sobre a face da terra são um bando de ladrão que rouba as pessoas e tudo mais. Problema seu também. Pastor, eu não acredito nem no céu, nem no inferno, nem no purgatório, nem no umbral. Não acredito em nada disso. Problema seu. Deus vai continuar existindo. O diabo também vai continuar existindo. As portas do inferno vão continuar abertas. E as portas do céu também vão continuar abertas, independente da credibilidade de um ou de outro. Porém, o inimigo da nossa alma. Pastor, eu não tenho inimigo. Eu trabalhei num lugar que uma vez era uma empresa muito grande, então costumava ser na hora do almoço. Os cristãos reuniam lá para fazer um culto lá e tal. E eu me lembro que uma vez, um camarada lá de São Paulo, que trabalhava na empresa, me procurou e falou assim: rapaz, me explica aqui uma coisa, me fala uma coisa. Eu vejo esse pessoal lá, orando lá, falando e tal, e eles falam lá de um inimigo. Cuidado com o inimigo isso, o inimigo aquilo. Eu lá quero saber de inimigo. Eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo. Engana-se quem pensa dessa forma.
pensa dessa forma. É um avanço para o inferno. Por quê? Independente de nós crermos ou não, nós temos um inimigo. E independente de um ou outro acreditar ou não, pastora Leite, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos dentro da maior batalha da história da humanidade. Nós estamos dentro de uma guerra. E é interessante, irmãos, que o cara não precisa ser muito inteligente. O cara não precisa ter uma faculdade, uma pós-graduação, ou um MBA, para olhar o cenário que está sendo desenrolado. E o cara dizer, não acredito. O cenário está diante dos nossos olhos, para quem queira ver. Até um tempo atrás, falava-se muito sobre ocultismo. Só que hoje, não está tão oculto assim não. Está aí, para quem quiser ver. E João, antes de escrever o Apocalipse, ele vai dizer assim lá, na primeira carta de João: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Como é que eu vejo uma mãe que mata, extermina, trucida o seu próprio filho? Meu Deus. E eu não vou acreditar que o mal existe. Como é que eu vou ver, missionário Daniel, filhos matando os seus próprios pais? E eu não vou acreditar que nós estamos em guerra. Como é que eu não vou acreditar, pastora Tânia, de pessoas entrando dentro da igreja com câncer, com AIDS e saindo curadas? Como é que eu não vou acreditar? Pessoas que recebem diagnósticos cancerígenos e depositam sua fé no Altíssimo, e tempos depois vão tomar. E o médico olha aquilo e fala: cara, eu não sei o que aconteceu, mas aquele caroço que estava aí sumiu. Aquele câncer que estava aqui desapareceu. Aquele HIV que foi aí detectado aí em 3, 4, 5 exames, simplesmente não existe mais. Como é que eu não vou acreditar, irmãos, que nós não estamos dentro de uma guerra, que nós não estamos dentro de uma batalha espiritual? Hoje foi muito falado aqui, não sei se você prestou atenção: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E essa mensagem, ela tem sido rotineira nas igrejas: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A natureza está gritando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aí acompanhe comigo uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Um texto que conhecemos muito bem também. Evangelho de João, capítulo 24. Jesus está no
começa a conversar com os discípulos. E ele começa a falar sobre o final de todas as coisas. Aí, alguém ali no meio vai perguntar para Jesus: mas quando que vai acontecer isso? Aí Jesus vai responder: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmãos, nós estamos com 3 guerras em andamento. Parece pouco? Não? Nós estamos com 3 guerras em andamento. Israel versus Irã, Israel versus Gaza, Rússia versus Ucrânia. Estamos com 3 guerras em andamento. Centenas de milhares de pessoas mortas todos os dias. A fome. Olha só o que Jesus está falando há mais de 2025 anos atrás. Aí, eu conversando com um amigo há alguns dias, eu disse: rapaz, eu preciso ler a Bíblia um pouco mais, porque eu estou um pouco desatualizado. Por que eu estou te falando isso? Porque lá no mesmo livro de Apocalipse, João ele vai dando um relato de uma visão que ele tem de uma estrela caída do céu, e essa estrela ela se choca com a terra e ela vai causar danos a todas as fontes de água. Ela vai deixar a terra inutilizada por centenas de anos e uma série de outras consequências. Porém, quando a gente lê esse texto de imediato, e João vai dizer que o nome dessa estrela caída do céu chama-se Absinto. Quando a gente lê esse texto, teologicamente, didaticamente, logo nós imaginamos que seria a figura do nosso inimigo, Satanás. Porém, entre uma conversa e outra, entre uma pesquisa e outra, eu conversando com uma pessoa, e a pessoa me perguntou se eu sabia qual era ou quem retinha, qual era o país que retinha ou que retém a maior bomba atômica do mundo. E fomos pesquisar. E dentro dessa pesquisa, o que descobrimos, pastor Leite? O país que retém a maior bomba atômica do mundo é a Rússia. E essa bomba, ela tem um poder de destruição a nível mundial. E, ironicamente, ela faz a mesma coisa que João relatou. A primeira, dentro do seu poder de destruição, a primeira coisa que ela faz é afetar as fontes de água e deixar a terra inútil. E, ironicamente, o nome dessa bomba também é Absinto. Aí, quando você começa a olhar para o livro do Apocalipse, você
está ali, pastor Cardoso, recebendo uma revelação. Não é uma revelação presente. Não era uma revelação para a semana seguinte ou para o mês seguinte. João, ele está ali recebendo uma revelação que ela vai ecoar para séculos à frente. Porque João, ele vai falar ali, se a gente prestar bem atenção, em todo o contexto do Apocalipse, ele está falando de coisas que na realidade ele nem sabia o que era. Mas ele está recebendo a revelação e está escrevendo. Ele está recebendo a revelação e está escrevendo. Recebendo a revelação e escrevendo. Aí, irmãos, nós estamos dentro de uma campanha. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Porém, muitos crentes, muitas igrejas, que já não pregam mais o caminho da salvação, o cara prefere ficar adivinhando número de RG, número de CPF, número de motor de carro, quanto fulano calça, quanto fulano veste. E a salvação não está sendo mais preparada como deveria, porque nós estamos em guerra, e dentro dessa guerra só existe dois lados, duas escolhas. A Bíblia, em momento nenhum, ela dá uma terceira opção: céu e porta estreita, porta larga. Santidade ou imundícia. Não existe uma terceira opção na Bíblia. E a igreja está deixando de pregar isso. Olha, eu vejo aqui que Deus vai te prosperar, que Deus vai abrir porta, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, mas você não vê. O camarada fala, sai do adultério, hein? Sai da fornicação, hein? Larga a mulher dos outros. Para de ser maconheiro. Para de ser beberrão. Não estamos vendo isso. Muitos estão com medo da perseguição. Deixa eu falar aí. Vamos sair de noite aí, ó. Vamos lá na Fonte da Areia. Vamos lá no Alto do Morro. Vamos partir uma beiradinha ali, ó. 11h30, meia-noite. Ah, pastor. Tem que estar preparado, hein, pastor? Só que o cara nunca está preparado. Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, e o cara nunca está preparado. Pastor, tem que subir monte. Mas não viu o cara subir monte. Pastor, tem que aprender a palavra. Mas você não vê o cara fazer um curso, você não vê o cara na escola dominical. Você não vê. Olha, irmão, Deus vai te abençoar. Vai te abençoar nada. Vai te abençoar nada, meu irmão. Jesus, quando está se locomovendo de um lugar para o outro, o pessoal procura ele e fala: opa, não está aqui não. Pega o barco, vai atrás dele. Quando chega lá do outro lado, fala: mestre, você sumiu. Aí, meu irmão, você sabe o que acontece? A igreja quer ser mais misericordiosa do que Jesus. Jesus olha para o cara e fala: vagabundo, você está me seguindo porque eu multipliquei pão, porque eu multipliquei peixe, porque eu transformei água em vinho. É por isso que vocês estão me seguindo. Vocês não estão me seguindo pelos milagres que vocês viram, não. Aí, irmão, quem não quer nada com Jesus, quem não tem compromisso com a igreja, quem não tem
60. Tudo é esse discurso. Quem pode suportar esse homem? Deus me livre e saiam. A Bíblia vai dizer que eles saem, eles abandonam, ele larga Jesus. Sabe por quê, irmão? Deus, todo mundo quer ouvir a verdade, é para todos. Que Deus vai abençoar, que Deus vai abrir isso, que Deus vai abrir aquilo. Todo mundo quer ouvir. Ó, Deus, a sua família lá, vai tocar na sua família lá. Mas não toma vergonha do juízo, não. E não procura a presença do Eterno para ver se vai beber essa palavra. Glória a Deus, ouvir a verdade, irmão, ninguém quer. Moleza? Ah, irmão. Ó, pastor Lázaro, você vai subir lá um monte? Ó, eu vi isso, ó. Pastor Lázaro, você vai subir um monte? Você vai subir um monte, pastor Alente, ó. Faz uma campanha lá por mim. Ué, irmão, vamos lá. Ah, mas essa semana tá pegada, tá difícil. Ó, pastor, vai ter uma campanha na igreja? 7 semanas? Bota meu nome lá no caderninho de oração. Bota meu nome lá na caixinha. Sacrifício, irmão, é para poucos. Aí vai sair aquela galera que estava só em busca do material, ó, vai sair fora. Aí, como diz a pastora aqui, pegar a fala da pastora aqui, que coisa linda. A primeira revelação do Espírito Santo no Novo Testamento. Aí, Jesus olha para os camaradas assim, para os 12 e fala assim: e vocês? Oh, glória! Para onde iremos? E vocês? E vocês? Não quer ir com eles, não? Vai com eles também. Está atrás de carro, está atrás de adivinhação do CBF, de número de motor de carro, está atrás de porta aberta, aonde você nunca fez nada para que porta seja aberta. Vai vocês também junto com ele. Aí, irmãos, a primeira revelação do Espírito Santo. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? De Jaú, de palavra, de vida eterna. O diabo desceu até nós, irmão, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O relógio de Satanás começou a funcionar lá no Jardim do Éden. O relógio dele começou a funcionar lá no Jardim do Éden. Quando Deus fala, olha, seu vacilão, agora tu vai comer o teu rosto, vai trabalhar. E você, vem cá. Você agora, você vai sentir dor. Você vai sentir dor para ter filho. O seu amor vai ter que ser só para o teu marido. Beleza? Já tratei com vocês dois. Agora vem cá você. Agora vem cá você, simplesmente. Agora vem cá você. Agora o nosso assunto aqui é mais embaixo. Agora é o seguinte: tu vai comer pão todos os dias da tua vida. Tu vai rastejar sobre o teu ventre. Tá bom para você? Tá? Beleza, mas para mim não tá ainda não. Vai nascer um homem. Vai nascer um. Vai nascer um. Vai nascer um filho de mulher. Vai nascer um filho de mulher. E você vai até ferir a banha dele. Mas ele vai esmagar a tua cabeça. Esse é o Jesus Cristo que está aqui nessa noite. É esse que Jesus está aqui. Que João viu. É o
ele ficamos aqui com poucas pessoas, ou com muitas pessoas, ou até mesmo com ninguém. É esse Jesus que já foi falado aqui, que quando você fecha a porta do teu quarto, ele está lá, presente. É esse Jesus. É esse Jesus Cristo. As portas do inferno estão abertas. O mundo está louco. O certo virou errado e o errado virou certo. Mas as portas do céu ainda estão abertas e ela é estreita e apertada. É o caminho. E só vai entrar lá aqueles que lavarem as suas vestiduras podres de pecado no sangue do Cordeiro. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. E quando nós falamos de tu e tua casa, tu e tua família, isso tem uma abrangência muito grande. Sabe por quê, irmão? Tem gente da nossa própria carne, tem gente do nosso próprio sangue que não está nem aí para Jesus. É, Jesus. Está nem aí para Jesus. Verdade. Está como lá nos dias de Noé. Está comendo, bebendo, fornicando, adulterando, matando, roubando e achando, irmãos, que no final vai dar tudo certo. E tem até a igreja pregando isso, tá? É, Jesus. Não, no final vai dar certo. Não vai não, irmão. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Aleluia. Se você entrar lá pela Apocalipse, você vai ver que lá na frente a balança de Deus está ativa. Deus é justo. Deus é justo. Você está aqui hoje, negando a sua própria carne, negando a sua própria vontade, porque a vontade da nossa carne, irmão, ela está com um copinho de cachaça, mas que dá o frio. Ela está tomando limãozinho, mas que dá a gripe. Dando pedra, fumando uma pedra, saindo com um, saindo com o outro. Essa é a vontade da nossa carne. Mas nós estamos aqui, irmãos, dentro de um sacrifício vivo, rendendo graças ao Senhor. E Deus não é injusto, irmão, para me condenar, para te condenar e colocar lá no céu um camarada que está aí, querendo nada com nada. Não estou dizendo que ele não possa alcançar, mas Deus é justo. E Paulo, quando escreve ao Romanos, ele vai dizer: olha, o salário do pecado é a morte. Aleluia. O salário do pecado não é um tiro no pé, não é um tiro na mão, não é uma coça de pau. O salário do pecado é a morte. E nessa dia eu não acredito em Jesus. Nessa daí, irmão, tem milhares de almas sendo tragadas pelo inferno. E o diabo lá, sentado, rindo, dizendo: ah, consegui enganar ele, consegui enganar ela, consegui, olha lá, levei pra festa, levei pra uma puta, levei pra fora, levei pra proibição, e agora trouxe pra cá. As portas do céu ainda estão abertas.
irmãos vão te corroborar comigo. Nos últimos 4 ou 5 anos, aqui dentro da nossa cidade, a quantidade de filhos de crente que desceu à sepultura, depois de muito ser avisado, depois de muito ser advertido, depois de muito Deus usar esse, usar aquele, usar um, usar outro, um monte de filhos de crente que desceu à sepultura, outros que estão por descer. E quando eu falo isso, irmãos, não estou eximindo a minha casa, não. Porque lá em casa o negócio é sem terra também. Não tem papinho doce, não. Ah, não, meu filho, minha filha, não tem papinho doce, não, irmão. Sabe por quê? O sangue deles está na nossa mão. Se não falar, se não avisar, se não pregar, o sangue deles é na nossa mão. E tem filho de crente, irmão, que achando que é filho de pastor, que é filho de missionária, porque é filho de pastora, e não, e Deus tem misericórdia, e não sei o quê. Não, naquele último momento, pastor, pode ser que ele, meu irmão, saia dessa ilusão. O salário do pecado é a morte, e não é tempo da igreja parar. Não é tempo da igreja parar. Tem um tubarão no seu aquário. Tem um tubarão no meu aquário. Vamos se movimentar. A política mundial está se degradando. A natureza está gemendo. Doenças proliferando, epidemia, vírus, todo o cenário montado não só para a vida de Cristo, mas para a ascensão do anticristo. Ele já está aí. O cenário está montado. E aí, o que vai ser? Vamos parar no nosso comodismo? Vamos ficar na nossa frieza, no nosso eu não tenho nada a ver com isso não me diz respeito, eu não posso ir, Deus levanta outro e faz. Que essa mensagem, irmãos, possa penetrar aonde a minha voz não tem condições de penetrar. Que essa mensagem nessa noite venha servir de despertamento para mim, para você, de modo que nós possamos entender que verdadeiramente Jesus está voltando. Eu não posso ficar só nessa crença de que Jesus está voltando porque o irmão falou ou porque a irmã falou. Os sinais estão diante dos nossos olhos. Deus abençoe a igreja, perdoe esses 15 minutos aí que eu passei um pouquinho além. Deus possa abençoar os meus irmãos, que meus irmãos tenham uma ótima semana na presença do Eterno. Que Deus possa te guardar a tua família, guardar a tua casa, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que cada um de meus irmãos possa ser bem-sucedido no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, enfim. Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos. Quando os irmãos orarem lá por mim, por favor, quando os irmãos orarem, não esqueçam de colocar eu e minha casa diante de Deus, não, que nós carecemos, nós necessitamos da oração da igreja. Deus abençoe a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Deus, bem forte para o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos
ouvir essa palavra aqui nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Nos coloquemos em nosso pé, agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra. Que Deus continue abençoando poderosamente o nosso pastor André. Que Deus